Uma questão sobre o uso da vírgula da banca Consulplan. Então vamos lá. A banca trouxe um trecho de um texto e depois pede para justificar o uso das vírgulas. Vamos lá. Até entre juristas, Poliana, vírgula, apareceu a primeira vírgula aqui, vou circular para vocês, que olham para o mundo real e só enxergam avanços. Vou circular aqui a segunda vírgula. Só um pouquinho, isso. O cenário já não está tão cor-de-rosa. Aí vem, o uso das vírgulas sintaticamente se justifica. Pessoal, sintaticamente, o que significa sintaticamente? É perceber a relação dessas duas vírgulas aqui no contexto da oração, tá? Isso é análise sintática, perceber a relação das palavras, no caso aqui, o uso das vírgulas nesse contexto aqui do texto, do trecho do texto. A letra A, marcar um aposto? Aposto não. Aposto é uma explicação de algo. Aqui nós temos aqui uma explicação. Porém, observem que eu tenho a palavra que. O que ele introduz oração subordinada. O que ele introduz oração subordinada. Então, uma dica: quando você encontrar o que e tiver vírgulas, tá? É indicativo de nós tivermos oração subordinada. Aposto é uma explicação. Vejam que aqui eu tenho o verbo, trocar minha cor aqui, eu tenho o verbo olham, enxergam. Então tem toda uma estrutura maior aqui, tá? Então não é uma simples explicação, tá? Então não é o nosso gabarito a letra A, aposto. Lembrando que aposto é uma explicação, não é. Não é uma simples explicação, tá? Letra B, separa itens com o mesmo valor sintático que olham para o mundo real? Não. Vejam que aqui nós temos duas vírgulas e dentro dessas duas vírgulas nós temos nós temos orações, tá? Então não separa itens de mesmo valor sintático. Letra B tá errada, tá? Porque as duas vírgulas aqui, ela tem uma outra justificativa. Valor sintático é perceber a disposição das palavras no texto. No caso aqui, as duas vírgulas, elas marcam uma oração subordinada explicativa, tá? Então, nosso gabarito aqui é a letra C. Por que a letra C? Porque essas duas vírgulas aqui, elas são introduzidas pela palavra que. A palavra que introduz oração subordinada. Oração subordinada é uma oração que vai complementar a oração anterior, tá? Oração subordinada são orações que vão complementar a oração anterior. Então, nós temos a oração anterior, que é essa daqui. Deixa eu pegar a caneta. A oração anterior, que é essa daqui, tá? E aqui ela está justificando, ela está aqui explicando, melhor dizendo, que olham para o mundo real e só enxergam avanços. Então, uma dica, quando você for analisar as questões de concurso público e contiver as duas vírgulas, a palavra que, ela introduz oração subordinada. A palavra que introduz oração subordinada, tá? A palavra que introduz oração subordinada. E é explicativa porque nós temos entre vírgulas. Então, uma oração subordinada adjetiva explicativa. O que é uma oração subordinada? Adjetiva explicativa. Essa oração que está em amarelo aqui, que olham para o mundo real e só enxergam avanços, ela é uma oração que ela é acessória. Tá? Eu poderia falar, até entre juristas, Poliana, o cenário já não está tão cor-de-rosa. Então, é uma oração acessória, certo? Nosso gabarito, então, oração subordinada explicativa. Como é que eu vou encontrar uma oração subordinada explicativa? Você vai encontrar nas questões de concurso as duas vírgulas e, normalmente, um pronome, a palavra que, melhor dizendo, como indício de oração subordinada, certo? A letra D, então nosso gabarito, letra C. A letra D, marca especificamente um comentário? Não é um comentário, tá? Gabarito, então, letra C, marca uma oração subordinada explicativa. Lembrando que oração subordinada, o que introduz oração subordinada?
e essas duas vírgulas aqui sinalizam uma explicação, só que dentro da explicação tem uma oração. Eu tenho o verbo olhar, eu tenho o verbo enxergar, enxergam, conjugado ali, na oração, no contexto, na sintaxe da oração, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o seu like e bora comentar as videoaulas. Um grande abraço!